Olá a todos! Nessa nossa segunda aula de desenho técnico, nós vamos falar sobre padronização e normatização. Nós vamos falar sobre as folhas utilizadas em desenho, layout e dimensões, legenda e caligrafia técnica e aplicação dos tipos de linha. Toda representação gráfica tem que ser executada dentro de padrões e regras estabelecidas, e isso tem que ser um consenso geral. No nosso caso, nós temos a ABNT, que rege as normas nacionais baseada na norma ISO. Isso atende o intercâmbio tecnológico entre os países. A gente tem que padronizar, acima de tudo, o tamanho de folha que a gente vai usar. No nosso caso, para o curso de desenho técnico, nós vamos começar utilizando o tamanho A4. Se eu dobrar o tamanho desse A4, eu tenho o tamanho A3. Assim eu vou até chegar no tamanho de folha A0, que é o tamanho padrão de folha. Essa folha A0, ela tem 1 metro quadrado. A referência é 1 metro quadrado. Então, se eu multiplicar lateral por comprimento, eu consigo obter 1 metro quadrado de medida. A padronização também é aplicada na dobradura do desenho. Isso quer dizer o seguinte: tendo o tamanho A0 como padrão, imagina que a gente precisa armazenar esse desenho. E esse desenho aberto, ele ocupa muito espaço. A gente tem que fazer uma sequência de dobradura que resulte num tamanho de folha que eu consiga armazenar. O caso de armazenamento, eu tenho maior praticidade se eu trabalhar em tamanho A4. Tem muitas pastas de tamanho A4, então eu vou dobrar o tamanho A0 até chegar no A4. Eu tenho uma sequência lógica. Eu tenho que dobrar o tamanho A0 baseado em marcações que eu tenho aqui na margem, a fim de chegar numa sequência que dobre, que não estrague o desenho e que eu consiga armazenar num tamanho A4. Esse tamanho A4 que vai ser armazenado, ele precisa também ter um encaixe para ser armazenado nas pastas. E geralmente essas pastas vêm com uma furação na lateral, e para que eu não precise furar toda a lateral do tamanho A0, eu faço essa dobradura aqui, que me permite, na hora que eu dobrar o desenho nesse sentido, eu consiga liberar a parte de trás da folha para poder fazer a furação e armazenar o desenho. O mesmo ocorre para o tamanho de folha A1, que eu tenho a sequência lógica de dobradura baseado nas laterais, nas margens, até chegar no tamanho padrão A4. E a mesma coisa eu tenho para a folha A2 e também para a folha A3. Na dobradura da folha A3 é o caso mais simples, somente com 2 vincos eu consigo chegar no tamanho da folha A4. A margem esquerda do desenho ela tem que ter 25 milímetros e ela é destinada à furação, por isso que ela tem esse espaço maior. A legenda fica na parte externa ao final do dobramento. Se a gente voltar no tamanho de folha A0 e observar que temos como referência o tamanho de folha A4, nota-se que a legenda ela fica aqui embaixo. Então, depois de toda a dobradura do desenho, eu obtenho a face do desenho voltada para mim com a legenda exposta. Então, é por isso que eu deixo essa sequência com a lateral direita como a última a ser dobrada para poder encaixar e deixar essa legenda visível para quem for pegar o desenho, para que não precise desdobrar o desenho por completo para poder saber do que se trata. Então, por isso, a legenda deve ficar sempre na parte externa ao final do dobramento. A legenda é o espaço destinado à colocação de informações sobre o desenho. Tudo que é relevante no desenho, o nome do elemento que está desenhado, a escala, o diedro de projeção, quem fez, quem é o responsável pelo desenho, quem aprovou aquele desenho, qual foi a data que foi feito, a versão, tudo isso está contido na legenda. Então ela tem que ser o mais completa possível para se poder extrair o máximo de informação a partir do textual que se tem no desenho. A altura varia, porque eu posso acrescentar alguns elementos. Se for um desenho de conjunto, eu posso ir acrescentando linhas de baixo para cima. Então a altura da legenda ela pode variar. Mas
Para um tamanho A0 e A1, a largura é especificada em 175 mm e para os tamanhos A2 até o A4, 178 mm. Como eu disse, o espaço na vertical da legenda é reservada para algumas outras informações que a gente vai acrescentando ao longo do tempo. Esse espaço ele é mudado por conveniência. De repente, se nós precisarmos colocar mais informações, sendo que aquele espaço de baixo para cima se esgotou, a gente pode colocar na horizontal ao lado da legenda, no caso à esquerda. A caligrafia técnica, geralmente, por incrível que pareça, ela é um desafio para o projetista iniciante. É difícil manter uma regularidade de fonte e isso a gente só consegue com algum treino, alguma prática. A caligrafia nos desenhos, quem define é a ABNT. Tem que ser bem legível, de rápida identificação, tem que ser proporcional ao tamanho do desenho e ela pode ser executada à mão livre ou com o normógrafo. No nosso curso, nós vamos tratar basicamente de caligrafia técnica à mão. Nós temos aqui um exemplo de fonte a ser utilizada na caligrafia técnica. Temos o alfabeto em caixa alta e caixa baixa e os 10 dígitos utilizados. A linha de guia, que é a linha necessária para manter as letras e números com a mesma altura, deve ser executada com traço contínuo e estreito. Além disso, a gente tem que fazer um traçado bem leve. E a altura é baseada na altura das letras maiúsculas, sendo que o mínimo é de 2,5 mm, com as dimensões proporcionais que nós veremos a seguir. Aqui nós temos a descrição de como fazer a traçagem das linhas guias para a caligrafia técnica. Nós temos as linhas de guia em verde. Nós temos a altura das letras minúsculas, que neste caso que eu tracei 4 linhas verdes, nós temos a segunda de baixo para cima e a segunda de baixo para cima que nós começamos o traçado da fonte. Então as letras começam dessa linha azul para cima, sendo que a primeira fronteira encontrada, que é a terceira linha, ela que vai ser o topo da nossa fonte de caixa baixa, de letra minúscula. E a última de cima é que vai ser a fronteira da caixa alta ou da letra maiúscula. Partindo daquela primeira linha azul que a gente fez, que é a segunda de baixo para cima, a gente tem que ter um espaçamento entre uma linha e outra. Esse espaçamento a gente representa como distância entre linhas de base. A linha de base é essa linha inicial que eu comecei a fonte, e entre as linhas de base, neste exemplo, nós temos essa distância. Essa distância é normalizada. Então, dependendo do tamanho da altura de letra maiúscula, nós temos um valor próprio para separação entre linhas. A linha contínua ela é dividida em linha larga ou estreita, dependendo do tipo de linha e tipo de representatividade que ela tem no desenho técnico. A linha larga representa contornos e arestas visíveis. Tudo que for visível, isso é representado por uma linha contínua. As linhas estreitas são linhas auxiliares. Podem ser linhas de cota, de chamada ou de achuras. A linha tracejada ela é uma linha larga e ela representa uma aresta do desenho que está oculta. A linha traço-ponto ela é para uma utilização específica, sendo que a larga ela serve para superfícies com indicação especial. E a linha estreita representa uma linha de centro, eixo de simetria ou uma trajetória. Linha de centro sempre vai ocorrer quando se tiver um elemento que necessite de uma referência central. Se eu tiver uma peça que é simétrica, a representação dessa simetria é dada através de uma linha traço-ponto estreita. E essa linha estreita do tipo traço-ponto pode ser utilizada também como linha de trajetória. Isso para quando eu tenho algum desenho de montagem, uma vista explodida. Outros tipos de linhas seriam do tipo traço 2 pontos estreita, que serve para limite entre peças móveis, centro de gravidade. Eventualmente num traçado de elementos estruturais como vigas, traço ponto estreita com espessamento, que foi o que a gente viu a larga, e ela serve basicamente para planos de corte, e linha contínua em zigue-zague estreita para linha de interrupção de elementos muito longos que precisam ser representados de forma encurtada no desenho técnico. Então nós utilizamos essa linha de zigue-zague estreita como se fosse um corte na peça, imaginário, mas que representa uma interrupção naquele desenho. E com isso nós finalizamos essa nossa segunda aula. Espero que tenham aproveitado e até a próxima aula.